O tópico do vídeo de hoje irá se concentrar em experiências bizarras vividas por pessoas que estavam em lugares afastados da civilização. Em 2014, um homem chamado Ethan e sua esposa Dani estavam passando um fim de semana juntos na ilha de Vancouver, o que eles já haviam feito por muitas vezes antes. O casal tinha muita experiência na ilha e também acampamentos em geral. A ilha de Vancouver oferece um ambiente ideal para acampamentos devido à combinação de praias pitorescas e florestas densas. O casal teve muitas viagens de acampamento bem-sucedidas na ilha, até que algo realmente aterrorizante aconteceu com eles em sua última visita à ilha. Ethan e Dani estavam longe de qualquer estrada ou civilização, desfrutando da solidão. Eles montaram um acampamento em uma praia, a uma boa distância de qualquer lugar, e mantiveram uma fogueira acesa. E para chegar à trilha saindo da praia, eles tinham que percorrer 1 quilômetro ao longo da praia e 2 quilômetros pela floresta até chegar à estrada. O casal acabou conhecendo um outro campista chamado Leon, que é da Nova Zelândia, com quem se encontraram mais cedo naquele dia na praia. O Leon planejava dormir em sua van estacionada na estrada, porém o casal o convidou para descer até a praia para uma fogueira, e os três acabaram compartilhando uma garrafa de vinho e ficaram conversando entre si ao redor do fogo. Foi aí que as coisas começaram a ficar um pouco mais assustadoras. O sol estava começando a se pôr naquele momento, e o trio começou a ouvir o que parecia ser vozes femininas que estavam vindo por detrás deles, nos arbustos que dividiam a praia da floresta. Ainda não estava muito escuro, então era possível que fosse apenas outros excursionistas ou acampantes por perto, ou até mesmo um grupo ancorado na costa, e o som estava apenas ecoando de uma forma estranha. Todos os três concordaram que estavam ouvindo vozes femininas. Nessa hora já estava ficando tarde e um pouco escuro. Então o Leon se despediu e começou a caminhar de volta para o carro antes que escurecesse demais. Já o Ethan e a Dani ficaram perto do acampamento e continuaram alimentando a fogueira, pois a Dani estava começando a ficar assustada com as vozes que continuavam na escuridão. Pareciam até que eram 2 vozes femininas que estavam se comunicando. Mas o que estava sendo dito era incompreensível para o casal. Parecia até que as vozes não estavam muito além da linha das árvores. Então eles ficaram acordados até tarde e alimentando a fogueira, e somente quando as vozes finalmente pararam é que eles decidiram apagar o fogo e em seguida foram dormir. Pois antes de fazer isso, os dois examinaram a praia por mais uma vez com a lanterna, procurando por algum barco que poderia ter sido a fonte dos ruídos, mas não havia nada à vista. Era por volta das 3 da manhã, quando eles se deitaram finalmente prontos para descansar um pouco. Mas cerca de 15 minutos depois de se deitarem, Ethan e Dani começaram a ouvir passos na areia ao redor do seu acampamento, perto de onde estava a fogueira. Aqueles passos vinham da direção dos arbustos e em direção ao interior, uma direção que não era acessível para pessoas. O casal ficou lá esperando e imaginando até que fosse apenas um urso ou qualquer um outro tipo de animal, porque os únicos ursos da ilha são os ursos negros, que geralmente são muito tímidos em relação às pessoas. Os passos foram da fogueira até a barraca e depois de volta para a floresta. E 5 minutos depois, aqueles mesmos passos voltaram em direção à fogueira. Agora estava nítido. Haviam 2 vozes femininas falando um idioma incompreensível e bem alto. A sua comunicação não se assemelhava a nenhum outro idioma conhecido por Ethan ou Dani, e elas pareciam estar falando simultaneamente. E que mal poderia ser considerado uma conversa em alto bom som, no meio da noite e muito longe da civilização. E o pior
sem usar as luzes para se locomover pela vegetação densa e relativamente silenciosa, em uma direção que parecia impossível de ser percorrida a pé. As duas vozes se moveram da área da fogueira até a barraca, ainda falando alto. Elas ficaram em pé sobre a barraca falando por alguns segundos, e depois ficaram completamente em silêncio como a calmaria da noite. Elas voltaram para a floresta e nunca mais sendo vistas ou ouvidas. Ethan e Danny permaneceram completamente imóveis e com medo por um longo tempo. Eles acordaram por volta das 11 horas da manhã do dia seguinte, e a causa foi porque eles haviam adormecido tarde. Então eles arrumaram as coisas imediatamente e nunca mais voltaram. O casal provavelmente tomou a melhor decisão de permanecer quieto dentro daquela barraca, não chamando a atenção de quem ou o que estava do lado de fora. As seguintes fotos que você está prestes a ver foram tiradas pelos excursionistas Kylie e John, que moram em Eagle Mountain, em Utah, uma pequena cidade ao sul de Salt Lake City. Nos últimos anos, eles têm explorado florestas em busca de coisas interessantes, até que certo dia encontraram algo. A Kylie estava fazendo trilha na cidade de Cedar Fort, que fica apenas 8 quilômetros ao sul de Salt Lake City, quando acabou encontrando grandes quantidades de ossos de animais e montes de lixos, no qual as pessoas haviam jogado. Porém, as coisas começaram a ficar esquisitas quando ela começou a encontrar símbolos estranhos e partes de animais espalhados pela floresta. Algumas delas, informações bem estranhas. E quando foi 15 de setembro, ela decidiu levar o seu amigo John junto com ela para mostrar a ele pessoalmente as coisas incomuns que ela estava encontrando naquele local. Sendo que dessa vez, os dois se depararam com algo ainda mais perturbador na trilha. Havia uma cabeça de veado que estava separada do corpo e um pentagrama cercado pelas pernas do animal, que não estavam lá na primeira vez que Kylie percorreu aquela trilha. O sol estava se pondo e depois de tirarem suas fotos, concordaram que era a hora de voltar para o carro. No entanto, conforme caminhavam, perceberam que não reconheciam o caminho de volta. Então os dois começaram a procurar por algo que pudesse refrescar sua memória sobre onde eles estavam de fato. Mas à medida em que escurecia, eles acabaram aceitando que realmente eles estavam perdidos, com nada além de lanternas e seus celulares para se orientarem. Foi então que eles começaram a sentir que estavam sendo observados, e na medida em que aumentavam o ritmo, eles começaram a ouvir as árvores e arbustos se mexendo, pelo menos a 20 metros de distância à direita, os que deixou ainda mais preocupados, dado ao fato que não havia vento algum naquela noite. Os dois então começaram a entrar em pânico e se apressaram por uma trilha que encontraram, esperando que ela os levasse de volta para o carro de Kylie. Justo quando as coisas não pareciam poder piorar, Kylie e John ouviram um grito tão profundo e horrível que não parecia ser humano e nem de algum animal daquela região. Os dois correram pela trilha. A Kylie estava fazendo um esforço consciente para não olhar para trás. Porém, o John acabou olhando e afirmou ter visto uma figura negra e grande na trilha atrás deles, e era grande demais para ser humana. Os dois conseguiram chegar ao carro por sorte, se afastando do que quer que estivesse os perseguindo. Então deixaram a floresta e foram direto para casa. Ao fazer pesquisas, a Kylie acabou encontrando documentos sobre práticas comuns de cultos relatadas naquela floresta, bem como inúmeros assassinatos e desaparecimentos que ocorreram na área ao longo dos anos. Depois disso,
Tanto a Kylie quanto o John não retornaram para aquele local desde então. No meio das florestas do norte da Alemanha, dois amigos estavam fazendo uma trilha em uma área que antes pertencia à antiga República Democrática Alemã, quando encontraram essas estranhas tubulações, parecidas com periscópios, que estavam saindo do chão. Sentindo-se corajosos ou tolos, eles decidiram investigar mais a fundo e descobriram uma porta escondida por detrás de vários arbustos. Ela estava coberta com uma grande tampa de madeira. O que eles encontraram escondido sob o chão é uma peça bastante perturbadora da história. A porta levava a um enorme bunker militar que estava abandonado. Haviam vários túneis se estendendo em diferentes direções que cruzavam um longo corredor central. Haviam tantas direções diferentes para seguir que, para explorar o local, parecia como passar por um labirinto para os dois amigos. Eles tentaram não se afastar muito um do outro, com medo de se perderem, pois tamanho era o lugar. Conforme se aventuravam mais a fundo na estrutura, eles começaram a encontrar inscrições em alemão na parede, que traduziam para: a curiosidade ainda falou mais alto para aqueles que continuam mais a fundo no abrigo. E na medida em que o faziam, a estrutura se tornava cada vez mais deteriorada. Porém, mais escritas foram encontradas nas paredes, e dessa vez estava dizendo: olá, Satanás, eu te amo. Alguns dos cômodos e corredores estavam completamente alagados e fedia a esgoto. Eles chegaram a uma sala muito grande, com uma máquina estranha no centro. É muito possível que os ocupantes anteriores tenham fugido do abrigo às pressas, pois havia um único sapato preso na lama no chão. Porque alguém não teria tempo para pegar um único sapato? A menos que estivessem com muita pressa. Acredita-se que a estrutura seja um antigo abrigo militar e que possivelmente foi usado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, por que os soldados aparentemente partiram com tanta pressa, se foram eles mesmos que escreveram as mensagens de aviso nas paredes? Bom, isso é bem desconhecido. Neste último relato, por questão de segurança, eu irei me referir a ele apenas como Bill. Bill é um ávido caminhante que em 2016 estava indo visitar o seu irmão no interior de Nova York, perto de Downsville. O irmão do Bill possui uma pequena casa e um celeiro, e de tempos em tempos, tanto o Bill quanto os outros membros da família iriam visitá-lo. Isso era no final de outono. Então, as folhagens já estavam praticamente alaranjadas e mais da metade das folhas já haviam caído das árvores. Bill estava caminhando por uma trilha estreita que não ficava longe da casa do seu irmão. Essa trilha fica no meio de uma área muito rural, no qual se conecta em algumas propriedades ocasionalmente. Portanto, quando Bill se deparou com uma bolsa de viagem no chão e que estava no meio da floresta, para ele foi uma surpresa. A bolsa parecia relativamente nova. Não parecia suja como se estivesse ficado na floresta por um longo período de tempo. No entanto, havia um cheiro desagradável que vinha de dentro da bolsa, como se algo estivesse apodrecendo lá dentro. Bill acabou presumindo o pior, mas sabia que precisava abrir a bolsa para ver o que de fato havia dentro, caso pudesse ser realmente uma pessoa. Ele estava reunindo coragem para abrir o zíper daquela bolsa, mas antes que ele pudesse fazer isso, ele ouviu passos que estavam se aproximando da trilha, seguida de uma voz dizendo: "Oh, isso é meu, por favor não toque nisso." Era um homem grande, com uma jaqueta suja e jeans.
e o mesmo estava se aproximando rapidamente do bosque. Ele pegou a sua bolsa de viagem do chão. Os dois trocaram olhares por um momento. O Bill disse ao homem que ele achou que a bolsa foi esquecida por alguém, e o homem disse a ele que estava guardando a sua cabeça na bolsa. Mesmo que o Bill não seja um caçador, ele sabia que o correto era usar um resfriador para guardar a carne fresca, e não uma bolsa de viagem. Isso também não explicaria o mau cheiro, já que geralmente carcaças de animais só começam a dar odor após alguns dias e não imediatamente após a morte. Então ele se desculpou e continuou a caminhar pela trilha, com um pouco mais de pressa. É provável que o homem tenha percebido o nervosismo do Bill, porque ele viu a bolsa de viagem sendo deixada no chão enquanto se afastava. Mas quando olhou para trás, não viu mais um homem. O Bill continuou nervosamente ao longo da trilha, e tirando o telefone para tentar ligar para o seu irmão para uma busca de emergência na estrada. Mas ele não tinha sinal no bosque. Tudo o que ele podia fazer era seguir em frente e evitar cruzar caminhos com aquele homem novamente. Mas enquanto caminhava, ele continuava ouvindo folhas se quebrando não muito longe por detrás dele. E sempre que ele olhava para trás, parecia estar tudo limpo. Mas eventualmente o seu medo de estar sendo seguido se tornou real, quando ele viu aquele homem o seguindo à distância, de uma maneira assustadora, se escondendo por detrás de uma árvore. Sem pensar, o Bill começou a correr o mais rápido que pôde pela trilha. Ele sabia que estava sendo seguido e sem nem olhar para trás, porque ele podia ouvir as folhas sendo esmagadas não muito longe por detrás dele. O Bill chegou a uma propriedade abandonada, com a grama crescendo desordenadamente. E já cansado demais para continuar correndo, tentou entrar na casa velha pela porta dos fundos e acabou conseguindo. Sem muita opção, o Bill se escondeu debaixo de um móvel na primeira suíte que encontrou. E foi quando ele ouviu a porta dos fundos se abrir novamente, seguida de passos pesados se movendo rapidamente. Eles passaram de quarto em quarto. O Bill também podia ouvir a respiração pesada do homem, que estava também ofegante. Os passos do homem entraram no quarto por apenas um segundo e saíram logo depois. Ele não olhou embaixo de nenhum dos móveis. O Bill ouviu a porta dos fundos da casa se abrir e bater novamente. Porém, ele permaneceu debaixo do móvel por mais meia hora, não correndo nenhum risco. Ele só se levantou quando percebeu que em breve ficaria escuro e que precisava chegar a uma estrada para pedir ajuda. Ele saiu da casa correndo pelo caminho de terra ao lado, que provavelmente já foi usado como caminho, levando para uma estrada. A partir daí, ele acabou pegando uma carona com um carro que passava e foi levado para a casa do seu irmão, onde Bill chamaria o departamento de polícia local. Ele relatava todo o ocorrido. Dada a gravidade do caso, a polícia apareceria na casa para obter uma descrição mais detalhada do rosto do homem, mais a localização do incidente e outras informações. Embora nunca tenha sido confirmado tecnicamente o que estava naquela bolsa, o cheiro podre já era indício suficiente, mas o fato do homem ter perseguido Bill tão intensamente mostra que ele estava escondendo algo e que não queria testemunhas. Provavelmente, ele estaria fazendo a desova de algum corpo.